No primeiro vídeo desta aula sobre modernidade, eu falei da enorme transformação que a Europa passou a partir do século XVIII, em termos de organização social. Eu comentei para você que essa transformação é devedora de fatores econômicos, mas que não deve ser compreendida exclusivamente por eles. Os fatores sociais e culturais também são fundamentais nesse e em qualquer caso de transformação de uma sociedade humana. No final do vídeo eu prometi explicar o porquê de eu, você e muitas pessoas que vivem em uma sociedade republicana, plural e democrática desejarmos abrir mão da nossa liberdade moral. Uma liberdade que nós temos a partir da modernidade e que significa agir conforme as normas, os direitos e deveres que nós mesmos definimos para a vida em nossa sociedade. Normas, portanto, que não vêm de fora de Deus ou da sapiência de uma grande liderança, mas normas que definimos nós mesmos a partir de nossa experiência sensível em sociedade. Normas que devemos definir com vistas à aceitação de todas as pessoas que vivem nessa mesma sociedade. Esse é o nosso dever, esse é o nosso direito como cidadãos modernos, definir nós mesmos as regras de nossa convivência. Mas como eu disse no outro vídeo, isso é difícil, bastante difícil. Porque parece que as normas que criamos são falhas, que as decisões que tomamos não trazem o benefício para todos, para todos, e que o trabalho que fazemos a cada dia é muito duro, enquanto que a contrapartida que recebemos é insuficiente. Pois bem, esse mal-estar é típico da modernidade, porque, como disse certo personagem da cultura pop, grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Remember, with great power comes great responsibility. Eu gostaria que você observasse essa imagem aqui ao lado. Trata-se de uma representação de uma das principais pontes de Paris, a Pont Neuf, mais ou menos no final do século XVII, um pouco antes da transição para a modernidade. Nessa gravura, de autoria de Nicolas Guérard, vemos a confusão de uma grande cidade naquele período. Essa imagem é representativa de uma mudança de paisagem das relações humanas que ocorreu na Europa naquele período. É a imagem de uma grande cidade que começa a se modernizar. É claro que em Paris costuma-se pensar modernização como algo que se produziu entre 1850 e 1870, o período das famosas reformas levadas a cabo pelo Barão de Haussmann. Mas a imagem em tela é muito interessante porque ela mostra esse embaraço, essa confusão da vida urbana, que é uma marca tanto da explosão demográfica que a Europa testemunhou ao longo do século XVIII e do século XIX, quanto do direcionamento massivo das populações humanas para as cidades. Pois é justamente esse processo de urbanização que tem uma marca econômica, social e cultural, indicando a passagem ou transição do mercantilismo para o capitalismo, como eu falei no vídeo anterior, que eram os modos de produção dominantes na Europa. E, como você sabe, essa passagem vai envolver dimensões técnicas também, que são culturais e sociais, como a invenção do tear mecânico, que possibilitou a produção mais eficiente de tecidos, da máquina a vapor, que acelerou as comunicações entre diferentes grupos humanos, tanto por mar como por terra, e mais tarde criações como o telégrafo e o motor a combustão, que também são transformações nas comunicações e na circulação de pessoas. De um ponto de vista social, do perfil, dos estratos ou das classes sociais e das próprias transições humanas, muita coisa muda com essas inovações e com a transformação econômica, e muda rapidamente. A Europa vê o nascimento de uma nova classe, a de trabalhadores livres. Livres no sentido de fazer da sua força de trabalho algo a ser vendável no mercado de trabalho. Eles não são mais submissos a um patrão, a não ser por vontade própria. Esse é o princípio da noção de liberdade de trabalho. No mesmo período, também vemos a ascensão do que se chama burguesia, que é a classe dos comerciantes, que deram sentido ao que hoje chamamos de cidade.
Aliás, a burguesia é a principal força econômica de transformação social e cultural nas cidades. É essa classe de comerciantes que busca a ideia de conforto, algo como viver como a nobreza, com abundância e boa comida, boas vestimentas, bons móveis e com tempo para o ócio. Mas é também a burguesia que pressiona a transformação das cidades em ambientes de circulação de pessoas e de mercadorias. Sim, é para isso que servem nossas ruas, os nossos automóveis, os trens e os metrôs, que no Brasil a gente não tem mesmo, o telefone, a televisão e hoje a internet. Todas essas tecnologias visam a comunicação, a veiculação não só de informações e ideias, mas de pessoas e de mercadorias. Ou de pessoas como mercadorias e de mercadorias para pessoas. Por outro lado, é claro, a classe trabalhadora acaba se transformando num ator maior nas políticas das cidades. Os trabalhadores e trabalhadoras precisam ser numerosos para reduzir o custo do seu trabalho. É por isso que o famoso sociólogo Karl Marx denominou proletários esses trabalhadores. Proletário vem de prole. É como se a sua única função social fosse reproduzir biologicamente o que implicaria em reproduzir a força de trabalho, ou seja, o que eles são capazes de vender. Os trabalhadores, eles não têm propriedade privada, eles têm a propriedade de seu trabalho. Essa é a noção fundamental e, como eu falei no vídeo anterior, é porque se tem propriedade que é possível se autodeterminar em termos de direitos e de deveres. Os trabalhadores, apesar de, em muitos casos, não deterem outra propriedade que a sua própria força de trabalho, eles, por serem em grandes números, geram pressão. E, é claro, na cidade eles precisam habitar, eles precisam ter acesso à água, eles precisam de saneamento básico, e com a evolução das técnicas, começam também a demandar educação para o exercício de funções mais complexas no mundo do trabalho. Um outro elemento social e econômico incontornável para compreendermos a modernidade é a colonização e o imperialismo europeu. A dinâmica das cidades e as disputas entre os estados europeus vão propulsionar a expansão marítima e a conquista de novos territórios. O domínio de novas tecnologias de matar, como escreveu o historiador Christopher Bailey, será decisivo para a hegemonia da França e da Inglaterra sobre diversas sociedades e nações mundiais que existiam na época. E, ao mesmo tempo, as nações europeias se beneficiarão, durante décadas, da expropriação das matérias-primas e do trabalho humano nas colônias, trabalho não livre, mas escravo, dando uma vantagem competitiva que até hoje garante a primazia dessas nações nas relações internacionais. Assim, a dinâmica das cidades pode ser considerada o grande motor da modernidade e o imperialismo como o combustível maior das transformações na qualidade de vida das populações urbanas que transformarão esse período. E é nesse quadro que se coloca a questão do indivíduo, das suas escolhas e da sua responsabilidade. Para navegar nesse mundo novo, cheio de gente vivendo na cidade, cheio de horizontes novos, foi necessário reduzir a escravidão e a opressão. Os governantes perceberam que as riquezas e os conhecimentos precisavam circular entre as cidades, que era necessária uma participação massiva de todas as pessoas no mercado de trabalho e no mercado de ideias. O mercado de coisas e de ideias, aliás, não podia se dar o luxo de perder a eficiência com pessoas incapazes de pensar e de participar dele. E o que é pior, pessoas que podiam ser perigosas, mas muito perigosas, porque não tinham nada a perder e ao mesmo tempo se perguntavam: por que eu não posso ter acesso a esse tempo de lazer, a esse tempo de mulher, como diria Vinícius de Moraes? Percebeu-se, enfim, que a melhor maneira de organizar a sociedade era garantir gradualmente a participação das pessoas individuais no governo da própria sociedade. Não mais, portanto, pessoas especiais, dotadas de um poder divino, de um carisma ou de uma característica física ou de linhagem particular, mas todo e qualquer indivíduo capaz de pensar e de agir moralmente. E pensar e agir moralmente, na modernidade, no Ocidente, no mundo hoje, é sinônimo de liberdade. Agora, imagine você novamente em um mundo cheio de pessoas circulando, comprando e vendendo coisas. Imagine você nesse mundo, mas sem regras de troca e de convivência. Qual o risco de tudo isso entrar em colapso na falta de um soberano ou de leis duras?
Parece gigante esse risco, não é? Porém, após revoluções como a dos Estados Unidos, a do México, a da França e a da Rússia, situações e revoluções onde o povo oprimido passou a aspirar à sua liberdade, percebeu-se como é difícil governar tanta gente à base da força. Foi preciso investir mais em convencimento. E a mensagem maior que a modernidade pôde passar para nós, eu e você e todos os indivíduos modernos, é que nós temos o direito e o dever de liberdade. Que se abdicarmos dela, estaremos abdicando da nossa humanidade para nos tornarmos escravos de nossas necessidades mais básicas, mais vis, mais animais. Direito e dever de liberdade. Essa é a mensagem da modernidade para nós, para mim e para você. O que você acha dela? Você ainda acha que vale a pena abrir mão disso? No próximo vídeo, a gente segue essa discussão.